Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a intenção da aliança em colocar em prontidão as ogivas nucleares localizadas na Europa, algo que, se for mesmo feito, a Rússia já alertou que conduzirá inevitavelmente à Terceira Guerra Mundial. Nesta segunda-feira, 17 de junho, Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, disse que a aliança iniciará um debate interno visando decidir sobre a colocação em prontidão do seu arsenal nuclear. Segundo Stoltenberg, isso seria em resposta às constantes ameaças de Putin, com o secretário da aliança classificando-as de chantagem nuclear no âmbito da sua invasão da Ucrânia. Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia, representada por Putin e por membros de topo do seu regime como Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, fizeram dezenas de ameaças nucleares contra a Ucrânia e o resto do mundo, algumas delas veladas e discretas e outras bem explícitas, claras e muito agressivas. Basicamente, o discurso russo é de que a Rússia, por ser uma potência nuclear, não pode ser derrotada na Ucrânia, o que significa que se o exército de invasão de Putin estiver em risco real de ser derrotado, a Rússia se sentirá no direito de usar armas nucleares para impedir essa derrota. As armas nucleares que Putin ameaça usar são as táticas, com um poder de destruição muito menor em comparação com as estratégicas. Uma bomba nuclear estratégica com uma potência de centenas de quilotons ou até mesmo de alguns megatons é capaz de pulverizar cidades inteiras, matando centenas de milhares ou até mesmo milhões de pessoas em uma fração de segundo. Mas as bombas nucleares táticas, algumas delas com potências de menos de 10 quilotons, possuem um poder de destruição bem mais discreto e, por isso, são indicadas para a destruição de alvos específicos no campo de batalha, como, por exemplo, bases militares, depósitos de armas e munições e infraestruturas importantes como portos e pontes. Essas bombas, por terem uma quantidade relativamente pequena de material radioativo, não contaminam tanto a região circundante, afetando de forma mais séria apenas a área imediatamente atingida. Por isso, alguns especialistas acreditam que Putin, baseando-se nessa premissa de que as bombas táticas não causam tanta devastação e não afetam tanto os civis como as bombas nucleares estratégicas, estaria mais à vontade para usá-las contra alvos militares na Ucrânia, caso perceba que a derrota é uma possibilidade real. De acordo com a maior parte dos analistas, Putin ainda acredita que a Rússia vencerá a guerra por métodos convencionais não nucleares. Já é bastante claro que Putin se conscientizou de que a guerra será muito longa, como fica evidente pela escolha de Andrei Belousov, um professor de economia, para o cargo de ministro da Defesa. Uma escolha importante visando a militarização da economia russa e a preparação do país para um conflito que poderá se estender por longos anos. Mas, mesmo em um cenário de conflito de longa duração, Putin ainda está convicto de que o seu país sairá vencedor. No entanto, as constantes ameaças nucleares feitas por ele e membros de topo do seu regime não podem e não devem ser ignoradas, já que, segundo a OTAN, indicam justamente a intenção da Rússia em usar armas nucleares táticas em ataques localizados dentro da Ucrânia. Só para que tenham uma noção do poder de destruição de uma pequena, entre aspas, bomba nuclear tática de 5 quilotons, o Iskander, um sistema russo de míssil balístico de curto alcance, é capaz de lançar mísseis com ogivas explosivas convencionais de 500 quilos. Mas uma pequena bomba nuclear tática de 5 quilotons tem 10.000 vezes o poder destrutivo de um míssil Iskander com ogiva convencional, ou seja, uma pequena bomba nuclear é capaz de devastar completamente qualquer depósito ou base militar ucraniana. Com apenas uma mão cheia dessas ogivas, Putin seria teoricamente capaz de atingir e, garantidamente, destruir todas as bases e todos os depósitos militares ucranianos cujas localizações são conhecidas. Uma ação vista como extrema, mas que, segundo a OTAN, Putin estaria plenamente disposto a fazer em um cenário de derrota iminente.
E é justamente para se preparar para esse cenário que Stoltenberg anunciou a sua intenção de debater internamente na aliança a ativação das ogivas nucleares que neste momento estão armazenadas na Europa. Além do guarda-chuva nuclear tático e estratégico dos Estados Unidos, a aliança possui em seu território uma centena de bombas nucleares norte-americanas, armazenadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia, com todas essas armas em estado de armazenamento de longa duração. Ou seja, se uma guerra nuclear em larga escala arrebentasse agora, neste exato minuto, muito provavelmente essas bombas não teriam tempo de serem ativadas, com a resposta nuclear da aliança ficando limitada apenas às grandes ogivas estratégicas baseadas em submarinos e em silos subterrâneos. Por isso, para não serem apanhados de surpresa e também para enviar uma clara mensagem a Putin, sinalizando que a Rússia não é a única potência nuclear no mundo, Stoltenberg acredita que o melhor a se fazer neste momento é ativar essas bombas, deixando-as prontas para qualquer eventualidade.